Construtora Busaf, seus 40 anos, mais de 40 anos de história, de tradição, credibilidade e legado na cidade de Londrina. Vamos falar muito sobre o mercado imobiliário, principalmente de loteamento. Vamos explorar os bastidores da construção civil, como nascem os grandes loteamentos e como que eles impactam e transformam comunidades. Hoje uma convidada muito especial, nossa querida Elisa Busaf, hoje diretora da construtora Busaf. Fica com a gente até o final, muito assunto interessante. Você que tem interesse muito em loteamento, é muito relevante. São mais de 40 anos de história na cidade de Londrina e região. Tem muito assunto para você ver aqui hoje. Então, Elisa, muito obrigado pela presença. Alex também, engenheiro hoje da construtora Busaf. O Arley Dib, hoje diretor técnico da construtora. Para a gente começar, eu gostaria do pessoal conhecer vocês e fazer uma breve apresentação. Começando aqui pela Elisa, obrigado de novo pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade. O meu nome é Elisa Busaf Araújo, faço parte da construtora e loteadora Busaf praticamente desde o início, em 1982. E nesse tempo eu fui passeando por algumas funções dentro da empresa até chegar a ser a diretora, né? É um processo que foi acontecendo naturalmente e com a maturidade necessária para isso. Que legal. Obrigado. Alex, conta pra gente um pouco sobre você, quem que é o Alex, sua formação, engenheiro civil, né? A gente já sabe aqui. O que te trouxe aí para perto do loteamento, dentro aí do ramo tão abrangente que é a construção civil? Olá a todos, sou Alex Casotti, engenheiro técnico responsável da Busaf. Tenho 10 anos de empresa. Opa! Sou o mais novo que a construtora, que está fazendo mais de 40 anos aí. Então eu sou um neném ali da construtora. Isso aí. Há 10 anos ali. Tenho pós-graduação em rodovias e infraestrutura, especialista em infraestrutura urbana. Eu já trabalhei desde da minha faculdade, do início da faculdade eu já trabalhava com a infraestrutura e tive a oportunidade de 10 anos, a convite do Arley e da Elisa, fiz a entrevista, passei e entrei. E desde então sou engenheiro responsável da construtora. Que legal, isso é muito bom. E o Arley Dib, que é hoje o diretor técnico aí, responsável estratégico, né? E gestor administrativo e técnico também da construtora. Conta um pouco, Arley, da sua experiência, tempo de empresa, um pouco da sua trajetória. Qual que é o seu papel hoje lá na empresa? O que você desenvolve lá? Conta um pouco pra gente, por favor. Eu sou o Arley Busaf e estou na empresa e no ramo há um pouco mais de 25 anos. É uma trajetória que eu considero longa, né? Sempre fui entusiasta desse mercado e hoje estou bastante focado no planejamento e desenvolvimento estratégico dos negócios da empresa. O meu papel é justamente traçar e pavimentar os caminhos em que a equipe vai colocar no seu GPS enquanto caminha no traçado pavimentado anteriormente. Então é justamente dar o direcionamento dos novos negócios da empresa, enquanto trata, cuida, orienta os processos do dia a dia da rotina da empresa. É o tal negócio. Troca pneu com o carro andando. Vamos lá. É isso aí. E é assim que se constrói uma história de longa trajetória, né? É assim. E tem que ter o entusiasmo, né? Como o Arley falou, eu sou entusiasta. Sou entusiasta, exatamente. O Alex, mesma coisa. Isso. Eu, mesma coisa. Se eu fosse começar novamente, eu iria começar da mesma forma. É o entusiasmo que é importante para mover uma empresa. Ou seja, os desafios são menores do que o entusiasmo. Sim. Ou o Sim. desafio é a própria energia, né? É a própria energia. Cada desafio que você encontra, você sabe que ele não vai ser o último. Exato. Você tem que vencer porque você sabe que vem outro pela frente. A satisfação de superar o desafio é o que motiva. Que impulsiona. É isso. Legal. Isso, sempre foi assim. E nessa pegada, Elisa, de enfrentar desafio, né? Conta pra gente, você que está lá desde a raiz da construtora Busaf, qual que é a origem da construtora Busaf, como que ela surgiu, quem que fez ela acontecer, né? Qual que foi a ideia e qual que era os primeiros passos para a criação da construtora Busaf? Na verdade, assim, quem era muito conhecido era o meu pai, João Dib Busaf. Ele já era sócio de uma outra loteadora de muito sucesso.
Mas, paralelo a isso, ele quis abrir uma outra loteadora para ele ter mais independência. E o que ele fez? Ele pegou uma área dele, que era um sítio em Ibiporã, que não tinha uma rentabilidade expressiva. Entendi. Né? Então ele transformou aquilo num loteamento com 78 chácaras. Você tem ideia de que ano que isso aconteceu? Mais ou menos em 1984, 85. Ou seja, uma visão a longo prazo, lá à frente do seu tempo. À frente, sempre assim. Muito legal. E realmente ele era um entusiasta, porque Legal. ele pegou uma mercadoria que era do estoque da família e lançou no mercado. E como que você vê, assim, hoje, com essa trajetória já traçada, como o Arley falou, né, essa estrada já pavimentada, como que você, olhando essa história, você enxerga assim, é possível interpretar qual que foi a visão do seu João ao fundar a empresa? Olha, a visão dele já vem desde 1945. Nossa. Quando ele chegou aqui vindo de Campo Grande. Meu Deus. Para desbravar, junto com outros homens, outras famílias, desbravar essa região. Ele já tinha essa visão de sucesso nessa trajetória imobiliária. Uma visão de longo prazo. Longo prazo. E começou aí, não começou em 1982, quando foi fundada a empresa. Fundada a Busaf. Ele já estava com uma experiência própria. Praticamente 40 anos antes. Sim, então, de sim. história, Londrina com 90 anos, ele chegou aqui em 1945. Nossa. Né, e se lançando nesse ramo imobiliário, que é a própria expansão da cidade. Ou seja, se Londrina hoje conta com 90 anos de história, só a Busaf tem no mínimo 40 anos de participação na história, no desenvolvimento de Londrina. De Londrina. Isso é maravilhoso. E hoje, através dessa história que continua, né? A história continua. Sim. Qual que é o legado que a Busaf leva adiante, que o senhor João Dibia Busaf deixou? O legado dele é muito importante, porque a gente, todos os dias, a gente apresenta alguma coisa que ele deixou para nós, algum legado que ele deixou para nós. O que representa 40 anos de uma empresa com respeito, Sim. com formação do nome? Primeira coisa, é portas abertas com os proprietários, com os diretores. Não existia e nunca vai existir aquela divisão. De hierarquia. Então, a gente sempre ouviu o cliente. A gente não lançava para o cliente um contrato, um número. Era uma pessoa que estava ali para adquirir um lote ou um imóvel num prazo. Se nesse prazo ele tivesse alguma dificuldade, ele não era uma pessoa que poderia ser descartada. Mas, primeiro, ouvir a dificuldade para ver se poderia ajustar, para ele não deixar esse sonho cair. O legado da Busaf é esse olhar humano sobre seus colaboradores. Sim. E seus clientes. Sim, com Muito certeza. legal. Isso não tem valor, né? Não é imensurável. tem valor, né? não tem. É um bem intangível. Sim. Isso é perfeito. Pergunta para o Arley, que é o responsável pelo setor estratégico hoje e administrativo, né, da Busaf. O Arley, como que você, nesses 25 anos de trajetória, entende que pode ter sido, ou né, o diferencial estratégico da empresa para consolidar ela no mercado ao longo desses 40 anos? Conta para a gente, por favor. Ô Gil, em 40 anos de história da empresa, eu acho que não dá para elencar um diferencial. Foram muitos momentos políticos, econômicos e de várias outras situações que a empresa passa durante 40 anos, que eu posso pensar alguns. Isso. Né? Um deles, por exemplo, foi sempre a visão aguçada dos gestores da empresa na escolha do terreno para fazer o seu empreendimento, né? Somado à análise de mercado local daquele empreendimento. Então, isso é base para o sucesso do empreendimento. Outro fundamental, como a Elisa acabou de dizer, é o relacionamento. Sempre primou muito pelo relacionamento. O relacionamento tanto com o cliente quanto com o poder público. Então, a empresa sempre teve portas abertas para o cliente, sempre com muita transparência, sempre muita proximidade, tendo
em mente sempre que o cliente, ele representa uma família. Então a empresa não está só comercializando, ela está fazendo tratativas com uma família. E o poder público, nós sabemos que o poder público, ele não é um órgão fiscalizador, exigente, não, ele é o cliente da loteadora. Tendo em vista que o nosso cliente adquire um lote, o lote nada mais é que um pedaço de terra envolto por uma infraestrutura. E essa infraestrutura é entregue para o poder público. Então, o cliente dessa infraestrutura é o poder público. Uma vez que a gente faz bem feito o nosso trabalho e entrega bem feito esse trabalho para o poder público, está tudo resolvido. Então, o poder público precisa ser bem tratado, porque é ali que tudo começa e tudo termina dentro de um loteamento. E outros diferenciais, desde os fundadores, sempre foi o reinvestimento, né, dentro do próprio negócio, sabendo que a rentabilidade de uma loteadora, do loteamento, é exponencial. Então, quanto mais você reinveste, mais vai multiplicar isso. A boa gestão da carteira também sempre foi um diferencial que fez e garantiu suportar diversas turbulências econômicas pelo qual o país passou dentro desses 40 anos. Então, uma gestão de carteira ajuda muito na rentabilidade e longo período de rentabilidade desse loteamento, né? E ultimamente, na última década, os programas de qualidade que nós temos implantado na empresa. Isso também foi inovador e trouxe muito ensinamento e muito profissionalismo para a nossa gestão, que reflete lá na ponta, lá na entrega do produto final. Isso é maravilhoso. Elisa, e na história da construtora Bussaf, ela não lidou, ela começou então, né, com loteamentos, como você contou a história do seu João, do sítio dele ali de Ibiporã, teve essa visão de longo prazo, e ao longo dos anos ele encarou outros grandes desafios, por exemplo, com a construção de edifícios, né? Edifícios, prédios residenciais aqui na cidade de Londrina. Como que foi, você vivenciou essa história do primeiro prédio que ele executou, como que ele teve essa ideia, essa proposta, a visão dele? Falou, opa, agora eu estou no mercado imobiliário, eu vou também diversificar, vou construir prédio. Olha, na verdade, o traço principal da personalidade dele era ele ser arrojado. Arrojado. Muito arrojado, ele não temia, ele fazia sabendo até onde ele alcançava. E era impressionante como ele ia até aonde ele tinha determinado. Legal. E ele não fez um prédio, ele fez diversos prédios, né? Um somente foi com recurso de banco. Todos os outros foram com recursos próprios. O que é recurso próprio? Não é você tirar o dinheiro da gaveta e começar uma obra. Você tem que fazer aquele trabalho de iniciar uma obra, lançar, arrecadar valor para ir tocando, e tinha que dar certo. Embora a gente tenha enfrentado diversas turbulências, como o Arlen falou. Sabe, teve períodos que a gente ficava pensando, e agora? E agora? E agora? Dinheiro bloqueado pelo governo, teve mudanças de moeda, teve limite de capacidade financeira do cliente, desistências de clientes, e tudo isso você tem que enfrentar e passar serenidade. Embora intimamente você tenha um problema, mas você tem que passar serenidade e saber resolver e saber transpor. E a gente soube transpor, nós não tivemos nenhum desafio que a gente não pudesse ter vencido. Legal. Que época que foi, que ano que foi estimado a construção do primeiro edifício da construtora Bussaf? Foi no ano da fundação da firma. Em 1982. Olha, só que arrojado. Sim, só que o Arlen sempre fala, a gente tem que estar com um empreendimento e tem que ter outros na esteira. Sim. E ele já tinha. Ele já era tinha. tão visionário que ele já tinha. E ele diversificou. Mas se é possível a gente entender que o que alavancou a construção do primeiro prédio dele e depois encorajou a seguir para outros, foi a carteira de loteamento? Olha, a gente não pode dizer que foi a carteira de loteamento. Ele já tinha terrenos comprados e eu vou falar para você uma coisa aqui. Ele vendeu a própria casa dele para poder
fazer empreendimentos. Fazer empreendimento. Mas ele sabia que ele estava dando um passo no claro. Sim. Não era um passo no escuro. No escuro. É, Sabendo que era um bom negócio. sabendo que era um bom negócio, que aquilo ele podia multiplicar. E era isso que ele fazia. Isso é maravilhoso. É muito inspirador. É. Ou seja, uma empresa que traz no seu DNA um espírito arrojado, transparência, credibilidade, um olhar humano sobre seus clientes e colaboradores e também um trato respeitoso com o órgão público, né? Sim. Como disse o Arley, é um cliente também que precisa ser bem Sim. tratado e respeitado, né? E com uma visão além do seu tempo, né? Hoje a gente sabe aí que a Busaf vai vir com algumas novidades, né, trazendo para aos seus clientes e o público em geral, quem nos assiste, quem começa a nos acompanhar nessa jornada, nesse início aí de dezenas de podcasts que nós vamos fazer para comunicar com vocês, a Busaf vai trazer para vocês uma jornada, colocar para vocês à disposição uma experiência que ela tem ao longo desses 40 anos, mas isso aí vai ficar para um segundo momento. Primeiro, hoje você vai conhecer quem é a consultora Busaf, sua história, seu legado, o que ela fez, como que ela chegou até aqui, o que o loteamento impactou para a loteadora e o que isso trouxe de conteúdo para ela disponibilizar o que ela vai ter de novidade para o mercado. Alex, vamos conversar aqui um pouquinho nós dois. Você que está aí na divisão técnica, né, da loteadora, vamos falar assim, o processo de desenvolvimento de um loteamento. Chega lá para você uma área, fala, Alex, aqui ó, temos uma área, vamos fazer um estudo técnico, né, para desenvolvimento de um loteamento. Qual que é o primeiro passo? Quais são os estudos e pesquisas que são necessários no que tange ao teu trabalho, que é engenharia? Conta um pouco para nós, Isso, por favor. Normalmente o cliente vem, ele chega com uma área crua, ele só fala, eu tenho a área. Aí a gente já vai pesquisar onde que é a área, o formato dessa área, a localização, o zoneamento. Vamos enquadrando para uma viabilidade muito prévia ali, que ele chega, a gente tem que ver se aquele tem futuro. Agora com o Google, o satélite facilitou muito essa parte aí, que ele fala onde é a área, a gente já puxa no Google, já vai ver onde que é. Já vai ver questão ambiental, já dá para ter uma prévia, se tem APP, se tem nascente. Explica pra gente o que é APP, Alex. APP, área de APP hoje a gente tem no celular, né? O aplicativo. No loteamento, o que é um APP? O APP é aquele pedacinho de mata intocada que está lá, às vezes no cantinho, no fundo da área. Eu posso arriscar que é uma área de preservação permanente? Isso. Acertei? Acertou. É aquele pedacinho, então, de mata que o agricultor deixa lá porque ele tem que... É obrigatório deixar. É obrigatório, tem que deixar lá. Preservação real. Preservação ambiental. Muitas vezes o cliente chega com a área e ele fala, mas a gente derruba aquela mata ali. Aí tem que colocar na cabeça dele, não, é uma APP, é uma área de preservação permanente, você não pode mexer. Não pode. Isso daí já está lá na matrícula que tem que se E essa área está lá, vamos imaginar, uma propriedade de 10 alqueires, e dentro dela tem uma APP. Esse pedaço de terra não pode se transformar em terreno. Intocável. Não pode. Intocável. De nenhum. Temos várias legislações, me fugiu agora aqui. Ambiental. Você já começa a ver a viabilidade do loteamento a partir da área de APP. Entendi. Você não vai ver uma área como um todo, você não vai aproveitar 100%. Você já tem que descontar, disponibilizar, olhando quanto que tem de APP. Preservação ambiental, extremamente importante. Isso, o cliente chega, a gente dá uma primeira olhada no Google ali, consegue ter uma imagem aérea legal do terreno. A partir daí fazemos um croquis com... Cada município tem a sua legislação, né? Então, sabendo ali da legislação, a gente já faz um pré-estudo rapidinho ali para conseguir ver quantos lotes vão encaixar. Para ver se há uma viabilidade. Isso, uma viabilidade técnica. Econômica. Deu a viabilidade técnica, partindo para a viabilidade econômica. Legal. Aí já é feito orçamento, com todos os custos, projeção de área. Aí a gente já avançando, a gente precisa pegar o marketing e fazer um estudo vocacional para a área, mas
a partida é essa, ele chega com o terreno, a gente faz essa viabilidade técnica, viabilidade econômica, passou, aí começam as tratativas. Legal. Aí vai para aprovação, aí vai para órgãos, aí vai todas as tratativas documentais do loteamento. Próxima pergunta. O Arley, quais que são os principais desafios? Porque, principalmente, como pontuou ali o Alex, né? A área de preservação ambiental. A gente sabe que cada vez mais importante a preservação ambiental, ela é extremamente relevante, né? Cada vez mais. Essa área de preservação ambiental, ao longo do tempo, ela aumentou, ela é a mesma. E outra pergunta, quais são os desafios para a aprovação total de um loteamento? Ou cita para a gente assim, o principal desafio de licenças, as licenças que é preciso existir para colocar, até chegar a colocar no mercado, como o Alex disse, o marketing, para o cliente fechar o primeiro contrato de compra do seu terreno. Hoje está muito em alta falar em meio ambiente, em cuidado com o meio ambiente, essa coisa toda. E o empreendedor muitas vezes tem muito medo disso, porque ele está muito focado no lucro, na rentabilidade, no aproveitamento de área. Sim, e nós temos que entender que meio ambiente é o meio onde nós vivemos. Nós fazemos parte desse meio ambiente. Então temos que entender também que essa área de preservação permanente faz parte da nossa vivência, do nosso modo de viver. Nós temos que aproveitar esse meio ambiente. Então ele não é, o órgão ambiental não é nosso inimigo, ele é nosso amigo. Ele protege. Ele está preocupado com a vida. Sim. Então nós temos que integrar o loteamento, o nosso empreendimento, a essa área de lazer. Trazer ele para dentro do empreendimento. Inclusive, empreendimentos com uma porção até maior de área verde, ele tem até mais liquidez no mercado, maior valorização, mais liquidez, mais facilidade de venda. Procura estar morando mais perto rentabilidade, da natureza, né? Sempre, cada vez melhor. Contas, aquele dia que a gente quer descansar, né, Elisa? A gente vai para onde? Quando não vai para o shopping, né? Nós vamos para a área de lazer, para chácara, para piscina, uma área verde perto da natureza é onde descansa, né? Imagina morar perto de já ter isso à disposição perto de casa, é maravilhoso, não é verdade? E dentro dessas aprovações, como tudo está normatizado, tudo tem leis, tem que desmistificar isso. Não existe claro que são mais de 15 aprovações, órgãos, exigências, é tudo isso. Sim. Mas isso traz uma pólice de seguro para o empreendedor. Uma vez que ele seguiu todos os passos e teve todos os carimbos de aprovações, sim, ele está cada vez mais próximo do sucesso, cada vez mais próximo da rentabilidade que ele busca no final do empreendimento. Então isso faz com que ele tenha um empreendimento seguro e que ele não tenha problema com a garantia que ele vai dar em cima daquele empreendimento. Nem agora e nem futura, né? E a preocupação não é só para cima, não é só ter uma área verde. Se preocupa também com o que tem embaixo da terra. Sim. Você tem que ver se tem um sítio arqueológico. Uau, até isso hoje em dia? Até isso. Olha que interessante. Se tem um sítio arqueológico, isso também ele é permanente, não pode mexer nesse pedaço, você tem que seccionar ele e fazer o loteamento. Proteger. Entendi. E terra é algo que não se fabrica, né? Ou ele existe ou ela não dá para, né, fabricar terra, né? Terra não multiplica. Exatamente, terra não multiplica. Ou ela existe ou não, né? Tá passando aqui na TV do estúdio algumas imagens de empreendimentos ou de obras da construtora. Enquanto a gente vai conversando aqui, o pessoal vai assistindo conosco, né? Bom, então, vou até fazer uma brincadeira aqui. O Arley contou, o Alex comentou ali os desafios técnicos, né, que são superados após as análises. O Arley trouxe aqui para nós a questão de mais de 15 licenças, 15 órgãos que é necessário superar, né? Então, podemos dizer aqui que fazer um loteamento é praticamente que nem assar uma costela. O segredo de assar uma boa costela é fogo e paciência. Exatamente isso. Você vê, olha, veja bem, quando um cliente então não pode assim, deixar a chama baixar e ter que manter a paciência, esperar o momento certo, que o sabor lá na frente é maravilhoso. Maravilhoso. Você resumiu nessa brincadeira exatamente o que é o loteamento. Porque até você chegar com um contrato para um cliente assinar da aquisição de um imóvel, olha o que passou. O que passou para chegar nesse ponto, desde aquisição ou uma parceria com uma área, todo esse estudo, desde topografia, todos esses órgãos, até chegar
e você poder legalmente ofertar um imóvel, Legal. tem uma história já. E o loteamento acaba sendo muito satisfatório, porque ele causa um impacto no desenvolvimento da cidade, né? Um impacto social também, né? Ambiental. E qual que é a responsabilidade social, Elisa, assim, quando uma loteadora, então, ela se propõe a iniciar ali o loteamento, ela faz a cidade crescer, né? Depois que o loteamento ficar pronto, casas, residências vão ser construídas, aquilo gera receita de IPTU para o município, né? Receita de transações imobiliárias, que é o ITBI. E qual que foi, até hoje, exemplos que você pode trazer para nós de responsabilidade social da construtora O loteador, ele não Bussaf? faz um negócio só para si. O loteador, ele faz negócio junto com o órgão público, tá? E para o cliente. Sem cliente, não há empresa. Não tem empresa. Para que eu vou ter uma equipe? Para que eu vou ao órgão público? O foco é o cliente. Então, a gente tem que trabalhar em função do cliente. É isso aí. Né? E o que é maravilhoso em fazer loteamento é o seguinte: você vê uma área que hoje é um sítio, uma plantação de café, de soja, de milho. Que alguém trabalhou muito naquela terra. Que já foi de uma família que elaborou, né, nessa área. Exato. E depois você vê isso transformado num loteamento, e você passa e vê, e você passeia pelas ruas, e você vê a iluminação, e você vê as residências, e você vê o comércio, você vê aquilo tendo uma independência dentro de um bairro. Realmente é uma satisfação que não dá para você descrever. Você fala, olha, isso não existia. Você passa lá naquele lugar um dia e fala assim, olha, aqui, igual assim, aquelas conversas de vô, aqui não era nada. Hoje... Exatamente. Exatamente. Você muda a fotografia para sempre da cidade, né? Porque muda a paisagem. É verdade, Alex. Então, muda a paisagem da cidade. E ela não vai existir por 10 anos, 15 anos, 20 anos. A empresa pode até desaparecer do mapa por tempo, por alguma coisa, mas o loteamento não vai. Ele já faz parte da cidade, ele é perene. É o desenvolvimento. É o desenvolvimento. Quem promove o desenvolvimento urbano de um município é uma loteadora. Isso é maravilhoso. E por que a gente tem esse respeito pelo cliente? Porque ele é a mola propulsora disso tudo. Exato. Eu posso fazer um loteamento maravilhoso, mas se não tiver cliente... Tem até um exemplo, né, que é o residencial Bussaf, e tem o Bussaf 1, o Bussaf 2 aqui em Londrina. A gente estava olhando lá nos arquivos, né, da loteadora, nós vamos depois deixar aí na tela o pessoal ver. Na década de 90, mais ou menos, 1994, 95, eu lembro que eu iniciei, mais ou menos, comecei a ver, entender o que era loteamento, era bem jovenzinho naquela época, não tinha nem barba nem branca, né? Naquela época. Acreditem se quiser, um terreno ali nesse loteamento, fica na região leste de Londrina, terrenos de 250 metros quadrados. Foi praticamente quando iniciou a construtora Bussaf também, um tempo depois, né? Um terreno lá, o valor à vista, naquela época era vendido por R$ 5.500. Imagina, né? A parcela de pagamento desse terreno era R$ 130. Aí eu fui buscar. Hoje um salário mínimo, qual que está o valor? Né, hoje do salário mínimo. Mas na época, o salário mínimo representava a parcela desse terreno, que era R$ 130. Imagina, hoje dá para comprar diversos terrenos, né? Então, temos clientes que comprou nessa época e mora lá. Até Quanto hoje. que valorizou o imóvel dele? Não é? Absurdamente. Hoje um terreno lá no mínimo R$150 mil, de 5.500 na época para hoje. Então, ao longo do tempo... O que rende isso para a prefeitura? Muito. Muito, porque ela vai recolher imposto de forma perene. Exato, de forma perene, exatamente. Um bom negócio é quando todos estão ganhando. Toda a cadeia envolvida ganha, inclusive o órgão público. Sim. Nós temos relatos de vários clientes que, ao quitar o loteamento, se emociona mesmo e chora e diz que valeu muito a pena e que a valorização do imóvel dele foi muito maior
do que o que ele pagou, o que ele veio pagando. Conforme a vida do contrato dele, conforme o transcorrer do contrato dele ia reajustando, claro, tem reajuste as parcelas, mas a valorização ultrapassava isso. Então ele está sempre cada vez mais satisfeito, mesmo sendo um negócio muito rentável o loteamento. Exatamente. Ao mesmo tempo, a loteadora tem que ter um domínio muito grande sobre o recebimento a longo prazo da carteira. Ela não pode deixar essa diluição evaporar. Ela tem que sempre ter algo na esteira. Porque senão você fica em um loteamento só. Então, aquela carteira que você recebe, embora diluída, você já tem que programar para um novo empreendimento. Exato. É o reinvestimento. Então, o loteamento, ele é um negócio a longo prazo, né? Com dezenas de benefícios e rentabilidade perene. E, assim, ao longo desses 40 anos de história, vamos pensar quem está nos assistindo hoje e pensando, assim, em iniciar o seu loteamento, né? Pensar, vou começar trabalhar com loteamento, estou escutando aqui uma empresa que tem mais de 40 anos de experiência. Como que a Abusaf se adaptou, queria ouvir de vocês três, assim, adaptou às mudanças do mercado, por exemplo, é possível dizer, se antigamente, quando não existia o exemplo programa Minha Casa Minha Vida, no qual a pessoa compra a casa pronta. Comprar um terreno e construir a sua casa era um meio de financiar a casa própria. Podemos dizer isso. E com o surgimento do programa Minha Casa Minha Vida, que as pessoas compravam então a casa pronta, não precisava mais ter que se preocupar em construí-la. Como que a Abusaf superou isso e adaptou-se ao longo do tempo às mudanças de mercado? Olha, o mercado dentro desses 40 anos mudou muito. Mudou bastante. Mudou várias vezes, né? E a Abusaf sempre superou e sempre se superou nesse longo período. Eu quero crer que foi a soma da experiência e da vivência dos fundadores, tendo a cabeça aberta para a inovação, né, e para escutar e absorver tudo aquilo que as novas gerações vieram trazendo para o negócio. A empresa já está na terceira geração do negócio. Uau, isso é. Então, quantas empresas no Brasil, quantos por cento das empresas no Brasil sobrevive à terceira geração? É verdade. Né? Então, isso já é uma superação. E quanto aos programas de governo, aos lançamentos, que dizia-se lá atrás que ao lançar uma casa, um apartamento no Minha Casa Minha Vida, iam acabar os loteamentos. A conversa era essa. É verdade. Os loteamentos vão acabar, as loteadoras vão acabar, porque aí o cliente consegue comprar um apartamento pronto, pagando uma prestação de um terreno. Jamais um loteamento vai acabar. Não existe imóvel que supera sem ter a base. O loteamento é a base de qualquer imóvel. Seja uma casa, seja um edifício, seja Minha Casa Minha Vida ou não. Condomínio fechado, não importa. Então, se o mercado imobiliário é bom, você imagina a base dele. Você imagina, os investidores de qualquer mercado sempre buscam os investimentos mais seguros, que são a base. Ou seja, a construção civil começa a partir de um loteamento. Começa tudo a partir de um loteamento. Então, não fraquejou jamais. Sempre foi cada vez melhor, cada vez melhor. Então, para quem está no ramo de loteamento, ele nunca vai deixar de ser um bom negócio, porque ele está sempre atendendo às necessidades, às mudanças de mercado. Como você disse, terra não se multiplica. Exato. Né? Não dá para colocar, não dá para aumentar. Ou ela mede 100 metros, ou ela não tem como fazer mais ela. É daí que nasceram os edifícios, né? Para poder multiplicar a unidade habitacional no mesmo terreno. Exatamente. Eu creio que quando foi feito Minha Casa Minha Vida, lá no começo, eu não estava na Abusaf, aí foi jogado isso daí para o apartamento. Porque eles conseguiam baixar o preço do apartamento. Por isso que provavelmente esse medo, Minha Casa Minha Vida vai acabar com o lote. Mas se vai fazer Minha Casa Minha Vida para apartamento, fazer casa também. Fazer casa? Tem muito empreendimento. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida de residência, de casa terra. Isso, aí lá atrás era construtor e ele precisava chegar na construtora, comprar 1, 2, 3 lotes para construir para vender no Minha Casa Minha Vida. Uhum. O importante é que os dois mercados funcionam. Tanto Exato. de loteadora, quanto da construção civil, eles andam de qualquer forma. O programa habitacional sempre existiu no Brasil.
Sim. Né? Sempre existiu esse incentivo, porque ele é a base de uma economia. E a loteadora está na base dessa base. Alex, se a gente está falando aqui de terra, nós estamos falando de algo praticamente assim primitivo, né? Porque ele existe e sempre vai ser. O primitivo com uma plantação seria um primitivo nesse caso, né? Ele está lá intocado. Vamos dizer, a cidade vai chegando perto, né? A cidade vai crescendo, de um sítio, do outro. Como que as inovações tecnológicas de equipamentos, de máquinas para obra, essas inovações tecnológicas vêm impactando a construção de loteamento, agiliza as análises de terra, as análises técnicas, a própria construção ou execução de obra de um loteamento. O que você traz para nós? As inovações, elas vêm trazendo muito um processo, uma aceleração muito significativa. Que legal. Tá? No caso, vamos falar de uma inovação muito legal que é o BIM. Você conhece já? Conheço. Né? Então, isso daí faz uma integração de todos os projetos. Então, são várias matérias, né? Os projetos são vários, pavimentação, rede de drenagem, água, esgoto, energia elétrica, pavimentação. Ele consegue compilar isso tudo em um programa, fazer uma compatibilização. Pô, o que tinha antes de estar passando uma rede aqui, vai passar outra na mesma profundidade, trombou, e aí? O que faz? A gravidade. Então, o BIM é uma ferramenta sensacional. Tá? Foi uma ferramenta sensacional. Vamos falar de materiais. Materiais, o último loteamento que a gente fez mudou. Londrina um pouco fechado, entrou na Sanepar, antes era aquelas barras de 6 metros, PVC, seca. O último empreendimento que a gente fez, PAD. PAD? Deixa eu estudar o que é esse PAD. Aqueles tubos que eram de 6 em 6 metros tinha que ter uma conexão. Então, de 6 em 6 metros você tinha um ponto, falando de água, que tem a pressão ali. De 6 em 6 metros você tinha um ponto frágil para dar um vazamento. Esse PAD já vem em mangueira de 100 metros. Uau. Uma mangueira flexível. O tubo de 6 metros era rígido. E resistente. Então, você consegue aumentar. Aí começou para a água, por causa da pressão, para o esgoto e agora para a drenagem. Drenagem, você pensa, você pegou um terreno plano. Certo. Estava falando disso hoje. Terreno plano. Olha que maravilha para fazer um loteamento aqui, um terreno planinho. O que mais a gente ouve é plano igual essa mesa. Aqui, ó, é lindo. Planinho. Deus me livre. Parece que para a obra vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Aí você pega vai fazer a rede, que ela tem que ter a declividade, porque a água corre por gravidade. Aí eu começo uma rede com 1,20m, 1,30m, que eu andei 500 metros. Quanto que ela vai chegar lá? 4 metros de profundidade. Ela tem que ter 1% ali seguro de queda. Pô, lá na frente, uma valeta de 5, 6 metros vai onerar, vai atrasar, vai dificultar. O que esse tubo PAD trouxe? De repente a gente não precisa desse 1%, porque ele não tem a rugosidade do tubo de concreto. Então ele não trava a velocidade da água. Então o que conseguiu? Você conseguiu diminuir a inclinação e diminuir o diâmetro também do tubo. Ou seja, um tubo que eu precisava começar com 1,5 m de profundidade, eu posso começar com 1 metro. Entendeu? Várias inovações, materiais, trazem facilidade. Está vindo muito agora tudo pré-moldado. Então é PV, boca de lobo, rudimentar, de tijolinho, não, já chega no canteiro de obra pronta ali, pré-fabricado. Coloca, economiza tempo de funcionário, economiza a geração de resíduo, a qualidade técnica, tempo de tudo, geração de resíduo, né, que a Busaf é muito preocupada com essa sustentabilidade. Então, geração de resíduo, que legal. Vou jogar fora, vai atrapalhar, vai causar algum distúrbio ambiental. Né? Então, e sempre que a gente vem trazendo essas tecnologias para dentro da Busaf para facilitar. E elas não vêm só para facilitar, vêm para economia, durabilidade. Para impulsionar o lançamento do próximo empreendimento. É uma garantia, a gente consegue dar uma garantia tranquila, porque sabe que o produto é bom, qualidade técnica, testado, tudo isso daí. Legal, porque existem as 15 licenças que o Arley falou antes, né? E se talvez não mais, até aquela
do sítio arqueológico, né, do IFAM, que a Elisa citou, mas também do loteamento depois de pronto, ele precisa de várias vistorias técnicas, né, da companhia de energia, da companhia de água, da capacidade da técnica do asfalto, então tudo isso precisa ser liberado depois de pronto para então haver a entrega de fato do loteamento. Isso, né? isso. E para acontecer essa entrega, o relacionamento é desde o início, na aprovação do projeto. Então a gente vai lá aprovar o projeto, vamos colocar drenagem e pavimentação, é com a prefeitura, é com o município. Então é o município que aprova. A gente tem que comunicar o início da obra, que eles deslocam um técnico, um responsável para fazer a fiscalização. Durante a obra. Porque a gente tem que executar legal, conforme as normas técnicas dele. Entendi. Então, aqui em Londrina, Sanepar, o órgão Sanepar, água e esgoto é conforme a especificação técnica da Sanepar. Então, eles aprovam o projeto, fiscalizam toda a obra e no final eles recebem. Entendi. Isso é muito bom. Sim. Essa fiscalização é excelente. É um relacionamento a longo prazo. É um relacionamento a longo prazo e protege tanto o loteador quanto o órgão público e o próprio cliente. Como disse o Arlen, é uma pólice de seguro da loteadora, né? Exatamente. Que fez o trabalho bem feito. É isso aí, não é à toa que a empresa sobrevive 40 anos, né? Então, se não fizer bem feito. Tem que fazer bem feito também, porque não faz resserviço. Exato. O resserviço custa caro. Custa caro, perda de tempo. É. Arlen, e o mercado de loteamentos, ele é muito conhecido pela sua alta rentabilidade, assim é visto de fora, né? É verdade. Explica para nós um pouco sobre isso e como que o mercado de loteamentos ele pode se tornar atrativo ou interessante para investidores, por exemplo. Vamos dizer, ao longo dessa história de 40 anos da Busaf, aproxima dela alguém com o intuito de fazer um investimento, ser um parceiro investidor da construtora Busaf. Como que o loteamento ele pode ser interessante para um investidor? A rentabilidade e os investidores estão sempre muito ligados. Né? Então, se a gente pensa em investidor, temos que pensar com a cabeça do investidor. Exato. E o investidor busca, na minha opinião, 2 focos: rentabilidade e segurança. Legal. E isso, o loteamento traz já dentro do seu DNA. Né? Se você pensar que o lote é o único produto no mundo que, se você abandonar, esquecer, virar as costas, e o dia que você voltar lá, ele vai estar valendo mais. Você pode esquecer dele, abandona lá. Pode chover, pegar fogo, sol, terremoto, qualquer coisa. Ele está lá. Ele está lá. A terra não muda o seu tamanho. E terra nunca desvaloriza. Exato. Nunca vi um terreno desvalorizar. Sempre ganha valor. Terra não erra. Quem compra a terra não erra. Exatamente. E a terra tem muitos... um lote, ele tem muitos modos de valorização. Ou seja, quando você investe nele, quando você coloca uma edificação nele, ele valoriza. Não valoriza só aquilo que você colocou. O próprio lote se valoriza. Não, mas eu não quero construir nada. Deixa ele ali. Mas o entorno vai construir. Alguém vai fazer alguma obra nesse entorno. Então, o impacto do seu vizinho valoriza o seu imóvel. Então, é muito interessante porque qualquer coisa que se mexe na terra valoriza o lote. Passou de mão em mão. Se passou de mão em mão, está passando valorizando. Ninguém compra e vende perdendo dinheiro. Só compra valorizando cada vez mais. Então, o lote, ele é cada vez mais valor. Então, é a rentabilidade que ele busca. É isso aí. E aí, se ele busca segurança, você imagina que o lote, na hora que a gente vende para o cliente, o lote é garantia do próprio financiamento dele mesmo. Exato. E se ele está sempre valorizando e o saldo devedor do cliente pagante vai sempre diminuindo, o que acontece? Você está sempre aumentando a sua garantia frente ao débito daquele cliente. Positivo. É o sonho de qualquer banco. Exato. Ter uma garantia cada vez maior e um crédito cada vez menor na mão do cliente. Menos devedor. Então, é um mercado extraordinário pensando em investimento. É investidor. Olha só, isso é maravilhoso. Bom, então com isso é possível a gente fazer uma análise breve aqui de como que vocês, eu gostaria de ouvir dos três, como que vocês enxergam o mercado de loteamento nos últimos anos aqui de Londrina e no Brasil inteiro. Eu tenho visto que Londrina é uma cidade de muita expansão.
Você olha a cidade e ela muda de paisagem. Você passa mais, depois de 30, 40 dias, ela muda de paisagem. Tanto com loteamento, quanto com edifícios, como para loteamento fechado. Então, Londrina é um caso sui generis. E não é só Londrina, né? É o Brasil. É o O Brasil Brasil, ele todo. tem uma extensão territorial muito grande e ainda a ser explorada. Londrina, Hoje, com seus 90 anos, mais de 600 mil habitantes. Isso é extraordinário. Poucas cidades do Brasil e do mundo crescem tão rápido. então, e atrativo, tanto é que tem pessoas, inclusive famosas, que compram imóveis em Londrina, até para sua própria moradia, ou sazonal ou não. Então, Londrina é atrativo. E o Brasil é atrativo também para estrangeiros. Sim. Tá? Londrina tem uma extensão territorial grande, tem uma área de mar litorânea enorme 8 mil quilômetros e, mais. e isso muitas pessoas voltaram os olhos para isso. Recentemente vocês fizeram uma visita para a área do sul e ficaram Exato. realmente encantados com todas as o desenvolvimento imobiliário possibilidades que acontece É. na região litorânea, é na verdade. litorânea. Inclusive no litoral, acontece, já é fato, né? Alguns exemplos de edifícios que são demolidos para construir outros maiores. É. E o que, como disse o Arlen no começo, a base desse empreendimento é o quê? Loteamento. O terreno, o loteamento. Uhum. Né? Sempre. Você é capaz de demolir um edifício lá de 10, 12 andares para construir um de 25, 30, 40, sem esse terreno, foi preciso demolir um prédio para aproveitar o quê? O terreno. Você imagina o então, valor desse terreno. Só valorizou. Ao longo do tempo ele só Só obteve valorizou. valor. E Londrina vem aquecendo, né? Vem. Você vê muitos construtores que eram só do vertical migrando para o horizontal. Sim. Exatamente. Né? Tá tendo Muito bem isso. falado. Porque é tá atrativo. bem aquecido Que é um- o loteamento em Londrina, né? O É um bem que desenvolvimento não do se loteamento. multiplica, né? É. No mesmo lugar. Existe Tem que- loteamentos mistos, né? Que existe a parte residencial, E comercial. comercial e industrial. Exatamente. Né? Então, também são inovações. Que permite, por exemplo, Londrina tem um exemplo, a gente pode até dizer, um loteamento que é a Gleba Palhano, um loteamento de edifícios. Exatamente. Né? Não precisa ser só um loteamento de casa. É uma área que foi loteada, destinada à construção Claro, de edifícios. Né? Uma rentabilidade absurda. Né? Ao uma longo área dos nova. anos. É impressionante o número de lançamentos imobiliários dentro dessa cidade. É. E é absorvido rapidamente pelo mercado, assim, instantaneamente, cada vez em tempo recorde. E a base de tudo Moradia e investimento em Loteamento. Londrina, né? Sempre. E o Brasil todo, né? O Brasil tem muita área ainda para crescimento. É. E ele é a menina dos olhos do mundo, eu acredito. Elise, como que você enxerga o futuro de loteamentos no Brasil? Dessa forma como a gente falou, o Brasil ele tem uma extensão territorial e tem loteadores e construtoras passeando pelo Brasil inteiro e fincando pés para novos empreendimentos. Por quê? Porque tem público. Ao longo desses 40 anos, você viu outras loteadoras nascerem no mercado? Sim, vi. E é legal você ter concorrente, porque o concorrente, ele aprende com você e você também aprende com ele. E eu acho isso muito bacana. A gente tem loteadoras em Londrina muito boas e a gente fica feliz de fazer parte da cidade. Exato. Recentemente, a gente fez parte de um livro de Londrina, de 90 anos. Uau. Nós estamos com a nossa história dentro desse livro. Olha Então, só. a gente se sente realmente com uma empresa importante para o desenvolvimento da cidade. Legal. E conta pra gente, qual que é um projeto da Busaf que você, quando olha assim a história, é um projeto assim que te enche de orgulho? Todos os projetos que foram desenvolvidos pela Abusaf, eu amo. É alguém que é realmente apaixonado pelo Isso é que faz. paixão, né? Diz que aquele que ama o que faz não trabalha, né? Eu amo, sabe por quê? Quando você passa em frente do edifício, que você vê o seu nome, ou o nome, por exemplo, da minha avó, Sofia, Olha. da minha outra avó, Aurora, do meu irmão, Jorge, do loteamento, que tem o nome do meu outro irmão, João, e coisas que deram certo. Sim. Que você pensa lá atrás, antes deles existirem, o que eles eram? Eles eram um pedaço de terra. Exato. Então, isso nos impulsiona para sempre ir
para o próximo. Redesenhou a estampa da cidade, como disse o Alex. E esses loteamentos, bairros que ela falou, são os de Londrina. Tem outros não cidades. parou em Londrina? Não, de jeito Não, o não. Brasil todo. Não, É. o Brasil todo. Tem outras Falou cidades. do Estado do Alto Mato Saf, Grosso. lembrei de Terra Rica. Abu Saf, residencial Abu Saf Tem também. loteamento em Sinop, loteamento em Alta Floresta. Pô, quase Pará já. Lá no norte. Ou seja, loteamento não tem fronteira, né? Não. É Todo isso aí. território É isso nacional. aí, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma pesquisa de base. Em todo lugar, em Londrina ou fora de Londrina. Legal. Não adianta você arriscar e achar que uma área, aquela lá vai ser o ideal. Você tem que fazer uma pesquisa, ou empírica ou contratada. Muito bom. Elisa, e o que a construção civil te ensinou ao longo dos anos? Qual a lição valiosa que a construção civil ou ser uma loteadora te ensinou? Qual lição que ela trouxe para você assim na sua vida? Na minha vida como pessoa, eu enxergo loteamento e construção civil como um start para a solidificação de uma família. Olha, que legal. Isso é o mais importante. É pessoas e família, né? É. No fim das contas Realização é isso, né? de um sonho, né? Realização de sonhos. E a né? lei do retorno em funcionamento, né? Uma vez que você cuida, uma vez que você se doa, isso retorna. E retorna, às vezes, num negócio retorna como? Rentabilidade. Olha, Mas o tem negócio é uma coisa, cuidar de famílias e de pessoas com amor, com dedicação normalmente mesmo. os exato. clientes eles têm muita responsabilidade sobre aquilo que eles assinam. E eles ficam extremamente ansiosos quando eles entram numa certa dificuldade de não poderem cumprir com aquilo. Um momento Em da algum jornada de momento, pagamento. principalmente porque de um tempo para cá o parcelamento se estendeu mais, Sim, tá? Por conta da adequação econômica. exato. Então, num certo período, pode ser que ele encontre alguma dificuldade. E ele se sente muito incomodado, porque ele conhece a gente, ele tem contato com a gente, e essa proximidade dá mais responsabilidade para ele. Né? Então, ele busca a gente, e a gente sempre procura alguma alternativa que esteja ao nosso alcance, ao alcance dele, para ver se ele tem a condição, De manter. de manter. Olha, isso é valoroso demais, né? Então, a gente encontra clientes que falam assim, lá em 1900 não sei quanto, eu quis desistir, vocês não deixaram, ainda bem, porque eu consegui. Olha, foi a empresa que insistiu para o cliente permanecer Sim. na aquisição do seu terreno. Sim. Olha só. Então, eles não se esquecem disso. E um cliente desse vai indicar a empresa para outros, Vai indicar, como tem indicado, para né? próximos empreendimentos. Né? A gente sabe que tem empreendimentos da Abu Saf que já tem fila de espera. Sim. Justamente por essa credibilidade e esse olhar humano Sim. aos seus clientes. Né? O cuidado né, com o sonho do cliente. E a gente está né? sempre caminhando, sempre junto com os órgãos públicos, fazendo o que é necessário para fazer lançamentos, Isso aí. com clientes já interessados. Muito bom. Alex, que conselho você daria hoje, devido à sua experiência adquirida em loteamento? Que conselho você dá, vamos dizer assim, no que tange a técnica, né, de loteamento, projeto e tudo, que conselho você daria para quem deseja iniciar uma jornada e investir em loteamento? Boa pergunta. Para a pessoa que quer investir em loteamento, tem várias. Tem uma árvore. A árvore vai me ajudar nisso daí. Né? Ele pode ser o que tem um terreno. Ele tem um terreno, herança de família. Eu vou vender por X. Se der um estralo nele, ele fala, opa, se eu trabalhar nessa área, eu consigo 2X, 3X. 5X. Esse cara 20X. chega direto. Por causa disso daí, ele chega direto, sem conhecimento nenhum. É até um pouco complicado tratar com quem não tem conhecimento, que você tem que praticamente dar uma aula para ele entender mais ou menos o processo ali, para você começar a explicar o processo. Entendi. Você vê, a gente já deu 2 conselhos num só aí. Primeiro, a pessoa não tem conhecimento, busca conhecimento. Saber é poder. Saber. Não é verdade? E a pessoa veio até a empresa buscando uma aliança. Se aliar com pessoas experientes é caminho para o sucesso. É fundamental. É fundamental saber o que está fazendo e boas alianças. E, Elisa, ao longo do tempo da jornada da construtora Abu Saf, tem aqueles momentos assim que volta para casa meio
será que eu estou no caminho certo, né? E em algum momento você pensou em mudar de negócio? Jamais. Ou investir em outra coisa? Jamais. Não. Se fosse começar novamente, começaria da mesma forma. 100% investindo em loteamento e construção. Exatamente, é o que está no meu DNA. Apaixonado pelo negócio. Sim. Aprendeu a fazer durante esse longo Sim. tempo e segue adiante. E sigo adiante. Mas tem uma coisa, assim, eu digo que eu tenho uma história, né? Eu tenho um legado. Mas eu também tenho a humildade para aprender. Por isso que eu tenho uma equipe muito bem formada para a gente trocar a experiência. Isso é muito fundamental. Sim. Né? Ter sempre pessoas capacitadas e que sintonizam Sim. na mesma estação ali da empresa, né? Exatamente. Para fluir bem. Muito legal. E que mensagem você gostaria de deixar aqui hoje para quem nos assiste? Né, uma mensagem final aqui do nosso breve bate-papo. Outros virão. Né, vamos trazer muito mais conteúdo, é um universo muito amplo, né? O loteamento. Que mensagem você gostaria de deixar para quem nos ouve, para clientes que vão possivelmente nos assistir, pessoas que nos vê pela primeira vez? Eu, como Elisa Bussaf Araújo, diretora da construtora Bussaf, me sinto muito honrada, muito feliz de fazer parte da empresa, de ter o nome marcado dentro da cidade pelo trabalho que a gente executou. Agradeço imensamente a quem nos deu todas essas oportunidades, adquirido nossos produtos e que nós possamos ter ainda muitos momentos de alegria e de concretização de novos empreendimentos. Maravilhoso. Eu estou buscando aqui a rede social da Bussaf. Você que nos assiste, acessa lá no Instagram, @Abussaf, ABUSSAFE. Elisa, eu vou pedir para você a explicação de uma curiosidade. O sobrenome da família é Bussaf, né? Termina com a letra I. E o nome da empresa com a letra E, né? Por que isso aconteceu? Não me faça pergunta difícil. Tá bom. Porque é uma pergunta que não tem resposta. Não tem resposta. Não. Foi o cartorário que errou. Na verdade, Eu sei o que é. Eu sei que é porque o sobrenome do fundador do meu pai é com E. É com E. É com E. É nada. Sim, Jura? do meu pai é com E. A família é com I. É toda com I. Toda e do com seu I. João é com E. É com E. Então qual é foi o cartorário? Eu falo É. do cartorário porque o meu é casote, aí o meu é com S, aí tem com Z, tem com 2 S. O meu nome é com I. É Elisa Cartorário. Bussaf. Bussaf Meus é irmãos, a a Bussaf, vocês, a Bussaf. É isso. Né? E o do vô, no caso, meu pai, é com E. E por isso que ficou com E. Consultora e loteadora Bussaf. Então, @Abussaf, ABUSSAF. Acesse a rede social da Bussaf, vai ter muito conteúdo. Inclusive, para quem procura, tem uma vaga aberta, hein? Tem uma vaga aberta de trabalho aqui, não é verdade? Vem com a gente. Você sabe que o Brimo não perde a oportunidade, já. Comercial. E eu fico rabiscando aqui, pensando, eu tô com... Cheio de desenho ali no tablet. Eu tenho um mapa aqui. Então vai, Alex. Londrina tem 90 anos, então ela foi fundada ali por 35. Certo. A Bussaf foi fundada, Em 82. a limitada, foi A fundada. limitada. Mas falou que o seu João, Já era sócio de uma outra loteadora. e ele já investiu veio nisso daí em 1945. 45. Na Companhia Externa Norte do Paraná, se não Tá. me engano. Então vamos falar que a Bussaf, não a limitada, O seu João Dibe. o seu João é a Bussaf. A pessoa dele. São O 3 negócio. gerações, então é um negócio O que ele negócio de começou. loteamento, exatamente. Londrina tem 80 anos, então a Bussaf tem 90. 80. Ele começou em 45. O- Londrina tem 90. A Bussaf tem A Bussaf 80. tem 80. Praticamente Tanto que 80 anos. o slogan da empresa é Vende-se lote a longo prazo sem juros. Ó, No carro. o nome de ontem, a marca de o hoje. nome de ontem é a marca de hoje, né? Exatamente. Lembrou do adesivo, Do né? adesivo do carro. Foi a primeira propaganda. Olha só. Mas por isso mesmo, com E. O nome de ontem e a marca de O hoje. nome de ontem é a marca de hoje. Exatamente. Então não é de fazendo as coisas de qualquer maneira que transforma o nome numa marca. Sim, não. Não é verdade? Precisa ter trabalho. muito trabalho, muito Muito trabalho. respeito, fazer as coisas tudo certo. É. Né? O que- Honrar o passado e olhar para o futuro. olha Ter que uma bonito equipe isso. estruturada, motivada, é muito importante.
É muito bom, muito bom. Eu que fico mais na rua, tenho mais contato com prefeitura e tô andando pra rua e de vez em quando eu tô no sinaleiro, vem um carro abaixo. Você é da Busaf? Ela trabalha lá. Você tá mentindo. Manda um abraço pra Elisa, um abraço pro Ar, fala que eu vou lá uma vez por dia eu encontro isso daí. E sempre referência boa, sempre pessoas com histórias e lembranças felizes. Legal. Com a Busaf. É prazeroso. Olha que legal. É prazeroso. Memórias afetivas, como você diz, né? Alex? Aí eu que só tô lá só 10 anos, eu absorvo tudo isso daí. É gostoso. É satisfatório, né? Muita gente, você é Busaf também? Acho que cada barba. Acaba sendo. Eu sou da família. Claro. Sou da família. Inclusive a Busaf tem funcionários que se aposentaram com 25 anos de carteira registrada. São diversos. São vários, né? Funcionário do escritório, funcionário da parte administrativa, da parte de campo. De obra. Sim, né? sim. Que olha só, imagina a pessoa trabalhar 25 anos na mesma empresa, chegar a se aposentar. Né? Sua carteira de trabalho ali. Mais de 40 anos de história. É muito precioso esse conteúdo, está sendo compartilhado com você. Siga a Busaf nas redes sociais, no YouTube, acompanhe nossas próximas gravações, muito conteúdo chegando para você. Hoje tem muito canal, muito conteúdo surgindo, mas com mais de 40 anos de história, aliás, mais de 40 anos só desse CNPJ, mas o CPF... A história já tem 80 anos. A história já tem mais de 80 anos, né, Alex? E a gente carrega, né? E a gente carrega a sabedoria. Com entusiasmo, com toda essa sabedoria transmitida, com credibilidade, não é à toa que nós estamos sentados aqui, gravando e transmitindo isso para você. Pessoal, considerações finais, mensagem para a gente se despedir, ficar com aquele gostinho do quero mais para ir para o próximo. Por enquanto, só agradecer e dizer que nós temos muito a entregar. Legal. Segue a gente, vem com a gente, que não vai se arrepender. Não, vai Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu tô doido para dar um spoiler. Não. Eu tô doido para dar um spoiler. Eu até anotei uns dados para passar. Calma, Alex, deixa para a próxima. Um pouquinho de ansiedade. Agora a gente só quer agradecer mesmo. Isso coração. Aí. Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade, obrigado ao estúdio aqui, Podcast Londrina, Adriana, o Flash que abriu esse espaço aqui para nós, somos parceiros de trabalho, vamos estar com eles aqui direto, junto, construindo essa jornada. Obrigado, pessoal, pela sua participação, @abusaf no Instagram, abusaf.com.br, nosso site, acompanha, assiste lá nossos vídeos, tem outros conteúdos, igual foi transmitido aqui na TV, enfim, muito conteúdo por vir, são 40 anos, não dá para falar tudo em uma hora, mas muito está por vir ainda. Muito obrigado, grande abraço. Valeu.